Mas o professor, de fato, ele precisa ser um homem de Deus, precisa ser uma mulher de Deus. Precisa, como foi citado a citação do Maia Pilma, precisa ensinar muito mais pelo que é e pelo que faz do que pelo que ele sabe. Porque é uma grande contradição, e isso é até uma barreira, isso cria um bloqueio mental na cabeça do aluno terrível. O professor ensina bem, mas vive errado. Ensina corretamente, mas vive no erro. Ensina a doutrina, mas o testemunho é triste, é terrível. O mau cheiro exala por onde ele passa. Isso causa um bloqueio na mente do aluno. O aluno que não vê no professor inspiração, que não vê no professor referência, porque o professor precisa ser um modelo para o aluno. O professor precisa ser um espelho para o aluno. Ele precisa ser um referencial para o seu aluno. Porque assim foram os mestres das escrituras sagradas. Desde os escribas, os sacerdotes, os profetas, Cristo, os apóstolos, os pastores. Olha o que é que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Observem atentamente os vossos guias, os vossos condutores, que vos ensinaram a palavra de Deus. Atentem para a fé que eles têm, imitem a conduta deles. Está lá na Bíblia Sagrada. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem está em posição de liderança tem que ser um referencial para os seus liderados. Não tem conversa. Não tem essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então o professor ele tem que ter hábitos espirituais saudáveis, tem que ser uma pessoa de oração, tem que ser uma pessoa que inspire o aluno a ler a Bíblia, porque ele, professor, gosta de ler a Bíblia e o aluno percebe, né? O aluno percebe quando o professor é alguém que estudou a Bíblia Sagrada. Você percebe. Alguém que fala inglês de verdade fluentemente, você percebe logo. Só pelo falar, só pela... Ele fala uma frase, você já percebe que é alguém que realmente tem um domínio da coisa, né? Agora, quando é alguém que fala atropelando, gaguejando, errando, você também percebe. Você pode não conhecer o idioma inglês, mas você sabe quando alguém está fingindo falar inglês sem falar. O aluno percebe quando o professor está fingindo dar aula sem dar. Então, o professor ele precisa ser uma referência de alguém que ama Deus, que ama a Bíblia, que ama a igreja. Não pode usar o ambiente da sala de aula para ficar desferindo golpes traiçoeiros contra o seu pastor, que é o que muito professor tem feito. Usando o ambiente da sala de aula para desferir golpes traiçoeiros contra o seu pastor. Falando mal do pastor, detonando o próprio pastor no ambiente de sala de aula. Ô, irmão, o pastor é seu líder, ele é seu pastor. Ele te confiou uma sala de aula para você ministrar a palavra de Deus e você está lá denigrindo, falando mal, suscitando a classe contra o seu líder. Não pode fazer isso. O professor não pode ser um modelo de fofoca, de mexerico, de intriga, de contenda, de inveja amarga. Ele tem que ser um modelo de amor, de paz, de bondade, de generosidade, de gentileza, de educação, de cortesia. Os alunos precisam olhar para ele e, olhando para ele, seguir os passos dele. Porque coisa boa é o professor que é como Elias foi para Eliseu. De tal modo que ao final da vida de Elias, o último pedido que Eliseu faz é: me dá a porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, eu quero a autoridade que você tem, eu quero ser como você, eu quero dar sequência ao seu trabalho. E assim devem ser os nossos alunos. Nós devemos preparar nossos alunos para serem os professores que vão nos suceder lá na frente, claro, percebendo aqueles que são vocacionados para isso. Nós temos que moldar neles os valores espirituais. Temos que doutriná-los corretamente, servindo uma sopa saudável com as letras sagradas da palavra de Deus e não com os pepinos silvestres amargos e venenosos, como aqueles que colocaram lá no caldeirão dos filhos dos profetas em Gilgal, conforme nos registra 2 Reis, capítulo 4. Então, eu resumo dizendo, o professor precisa ser inspiração de amor a Deus, de amor à família, de amor à igreja, de amor à humanidade para os seus alunos e espelhar nele bons valores éticos, morais e espirituais.